Papo de Fotógrafo. Seu bate-papo semanal sobre fotografia. Olá, papudos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fotógrafo. Eu sou Rafael Petroco. Eu sou a Ana Cariani. E hoje nós vamos falar de conexões, mas nada de modem, de fibra. É sobre como aproveitar o seu jeito de ser para conseguir aí fazer as conexões necessárias para você desenvolver o seu trabalho, conquistar os seus clientes e colocar seu modo de ser aí na sua fotografia. Mas antes disso, vamos para os recadinhos. Bom, nos recadinhos de hoje eu quero aproveitar que ontem foi Dia das Mães, data comemorativas, e deixar que a Digipix dê uma dica muito bacana para você não perder mais a oportunidade de ganhar um dinheirinho extra aí com o seu trabalho. Os fotopresentes são ideais para as fotos, para as datas comemorativas. Então, você aproveita aí que vai vir uma data muito especial, entre em contato com o cliente de um ensaio, de um serviço que você já fez e oferece uma sugestão de presente. Agora tem Dia dos Namorados, Dias dos Pais, aniversários. Aproveitem todas as datas comemorativas para oferecer um produto super bacana. Você pode oferecer um álbum de lembrança, canecas, camisetas e muitas outras coisas. Então aproveita essas datas comemorativas, já vai pegando o calendário aí, já vai vendo as datas que vão aparecer aí para você poder tirar um dinheirinho do seu cliente. Tirar um dinheirinho, aumentar o seu lucro e, é claro, conquistar ainda mais seu cliente, fidelizar ainda mais seu cliente para que ele também fale de você para as outras pessoas. Então acesse agora digipixpro.com.br, conheça todos os produtos e veja aquele que encaixa melhor no tipo de trabalho seu, que você vai poder oferecer com muito carinho para o seu cliente e aumentar aí o saldo bancário da sua conta, da sua empresa. digipixpro.com.br. E uma das últimas novidades que a gente trouxe é que a Album acabou de lançar o Photography Pack, que é um pacote de assinaturas exclusivas para os fotógrafos que inclui todas as ferramentas que a plataforma oferece, que é o ProSite, CRM, Proof, Design Inbox e o AR, que é a realidade aumentada. Então, se você já é cliente, em breve a sua assinatura vai estar disponível lá dentro do seu painel do cliente, e se você não é cliente, fica ligado que vai ter uma campanha de lançamento especial. Se você ainda não faz parte da comunidade Album, crie sua conta grátis agora mesmo. Testa nossas soluções por tempo limitado e torne sua vida ainda mais fácil. Acesse lá album.com.br/PDF. E lembrando, claro, que se você aí tem algum trabalho para fazer e não tem um equipamento ideal para fazer e não quer comprar ou não tem dinheiro ainda para comprar, vale a pena conhecer a Move Locadora. Lá você aluga o equipamento que você precisa, faz o job, faz o trabalho, fotografa ou filma o que você precisar com aquilo e depois devolve com um valor super baratinho, entrega um trabalho super bem feito. Vale também para você que está em dúvida se deve comprar ou não aquela lente, aquela câmera, faz já o teste, usa num job num final de semana ou durante a semana, conheça a Move Locadora, aí você pega lá, testa e se tudo der certo você depois compra. Então acesse agora movelocadora.com.br e faça já o aluguel, alugue agora o equipamento para você testar ou para você usar em um job. Lembrando que se você quer participar do Papo de Fotógrafo, mande um e-mail pra gente falando o que você quer falar, sobre o que você quer falar, quais são as suas histórias e experiências, que a gente dá um jeitinho de encaixar você na nossa programação. E é claro, lembre de ir lá no nosso canal do YouTube fazer inscrição, porque toda semana tem o Fotograficamente Incorreto, onde a gente joga um assunto, fala sem filtro sobre eles. Eu, Rafael Kareliski e Maíra Ellis estamos lá toda semana para polemizar neste mundo da fotografia. Então acesse agora no youtube.com lá, digite Papo de Fotógrafo e acompanhe tudo no Fotograficamente Incorreto. Legal? Então vamos ouvir o bate-papo agora, que está super divertido. Bora lá!
então vamos começar o bate-papo com essa dupla que dificilmente a gente vai saber quem está respondendo, a não ser que ele se identifique antes. Durante o bate-papo, os dois vão falando e a gente vai tentar descobrir, vai ser até uma brincadeirinha aqui, tentar descobrir quem tá falando o quê e vai contar pra gente tudo o que a gente perguntar. Bom, sejam bem-vindos primeiro ao Papo de Fotógrafo, obrigado por ter aceito o convite e aproveitando o embalo, contem um pouquinho da história de vocês dois e do envolvimento com a fotografia. Olá, esse é meu irmão Diego. E esse é meu irmão Bruno. Espero que vocês já tenham descobrido quem é quem. A gente costuma fazer essa brincadeira porque todo mundo fala que nós somos gêmeos, né? Acham que nós somos gêmeos. Aí teve gente que já confundiu a gente com tipo hiperônio. Então a gente resgata assim essa memória, né? Quem tem lá pelos 30 anos, 25, 30 vai entender o que a gente tá falando. Mas o nosso começo foi brincando, assim. O Diego tinha uma câmera, ele fazia foto de balada. E aí eu peguei essa câmera emprestada dele e fiz foto de um filho de uma prima. Cobrei R$35, já coloquei o logotipo, né? Isso eu tinha 15 anos na época, eu botei Bruno Darós Fotografia. E aí postei no Orkut. E aí o que aconteceu? A galera começou a procurar, assim, tipo, gostaram, amiga da prima, amiga da vizinha. E foi indo e o Diego começou a me ajudar, porque eu não tinha carteira de motorista, não sabia fazer financeiro, não sabia fazer contrato e nada, né? Tipo, parte burocrática, assim. Até hoje não sabe. Até hoje eu não sei, é assim que a gente se divide. Desde daquela época, assim, já foi bem dividido, sabe? Acho que é por isso que dá certo, assim. Ele começou a me ajudar bastante nessa parte mais burocrática e eu sempre cuidei mais da parte criativa. E acho que essa combinação dá certo, assim. Quando duas pessoas fazem coisas diferentes, mas têm o mesmo objetivo, não tem por que dar errado, mesmo sendo em família, assim. A gente se briga às vezes, né? Um pouquinho assim. De vez em quando, mas sim, não... é de boa. Mas a diferença de idade é tanta, assim, que você precisava de um motorista, praticamente um Uber. É de no mínimo 3 anos, vai. Apenas 7 anos de diferença. Eu esperei 7 anos pra nascer, eu fiquei lá no útero, aguardando. Ele ficou lá, não sei se eu saio, que tá quentinho, enfim, mas ele saiu da zona de conforto e tá aí hoje com a gente. E como é que foi, assim, vocês já vinham de alguma... Por que você pegou essa câmera? Por que vocês tinham a câmera? Já começa por aí. Era porque alguém da família gostava de fotografia ou tava lá e começou a brincar e de repente começou a ver que dava certo? Então, eu, Diego, o irmão mais velho, né? De 2006 a 2009, eu tive 6 negócios, 5 sociedades e 6 fracassos. Então, nesse período, eu tive alguns sites de fotografia de balada e eu fazia muito isso. Não ganhava R$1, mas era divertido pra caramba, porque eu ia pras festas, não gastava nada, e ainda voltava bêbado e com dinheiro no bolso. Então, começou dessa forma. Pouco dinheiro, né? Mas voltava. Exatamente. Então, foi dessa forma que a gente começou, e aí, como eu tinha essa câmera, que não era uma câmera profissional, era uma semi-profissional, o Bruno foi convidado por uma prima pra fotografar o filho dela. E eu sempre fui aquela criança, assim, que pegava as câmeras da tia e fazia foto no Natal e tal, sabe? Sempre gostei disso, assim. Pegava essa câmera e fazia foto dos gatos que passavam na rua, da parede, da folha. E fui brincando, assim, dessa forma, sabe? Não temos família fotógrafa. Pelo contrário, uma vez o nosso pai foi num aniversário de uma prima, sobrinha, sei lá. E aí o fotógrafo não pôde ir, mas mandou uma mensagem pra ele. Ligou, sei lá, na época, né? Nem tinha mensagem na época. Passou um fax. O fotógrafo era amigo do meu pai, aí ele falou assim, Zé Luiz, eu não vou poder ir no aniversário hoje, se eu te emprestar minha câmera, tu consegue fotografar pra mim? Meu pai, claro, imagina, e foi pra esse aniversário. No aniversário chegou, ele subia nas cadeiras, fazia foto deitado, enfim, dava cambalhota, e a galera toda olhando assim, nossa, o Zé Luiz tem talento pra fotografia, olha ali. E aí, foram revelar as fotos e o resultado, cabeças todas cortadas. Não teve nenhuma foto com cabeça, eles tiveram que alugar depois o vestido pra menina fazer uma foto de novo que aparecesse o rosto. Mas era tendência, ia virar tendência mas seu pai já tava na moda. Hoje ele faria sucesso. Não, e tem umas fotos nossas de casamento, assim, que não aparece o rosto dos noivos, ele fala, olha lá, eu já tinha talento pra coisa, tá vendo? Influenciou o trabalho de vocês. Total. Mas, Diego, você tá falando que você começou negócios e faliu negócios, né? E de repente tava com uma câmera na mão, como é que é essa história? Então, quando eu comecei a fotografar a balada, o meu pai era muito amigo de um cara que trazia equipamentos do Paraguai. Então, eu não tinha cartão de crédito, não tinha dinheiro também, meu pai foi lá, conversou com ele, e ele fez no carnezinho, na época, pra mim, a câmera em 10 vezes o primeiro pagamento pra 30 dias. Então, eu comecei dessa forma, assim, sabe? E também, assim, na nossa família, a gente nunca teve uma veia empreendedora e tal, assim, sabe? E o Diego foi trabalhar no escritório de advocacia uma vez e ele começou a ver, tipo, uma realidade diferente, assim, de pessoas que tinham conquistado mais coisas e por
por próprio esforço do seu trabalho, sabe? E ele ficou com muita vontade, eu tô falando por ti, mas pode falar melhor, que tu começou a ficar com vontade de ter um negócio próprio, né? Eu via aquelas pessoas, vestidas de terno, carros automáticos, em um lugar, tipo assim, escadaria bonita, vivendo de forma confortável. Eu quero viver dessa forma, eu não quero viver igual a minha família vem vivendo, sabe? Como a maioria da população brasileira, que tem mais conta para pagar do que para receber, assim era a nossa família. E quando eu comecei a trabalhar nesse lugar, eu comecei a ver uma outra realidade, que a minha família tinha criado aquela realidade, mas não era aquele o meu fim, sabe? Despertou a veia empreendedora, assim, eu diria. E como tinha um site de balada na época que bombava na região, ele falou, vou fazer um desse também. Aí foi fazer um curso de web design, fez o próprio site e foi construindo ali o primeiro negócio que começou a dar um pouquinho mais certo. Depois que eu entrei realmente, assim, que eu comecei a fotografar, que deu certo. Na real, eu digo que de 2006 a 2009 eu fiz uma faculdade pagando um preço alto. E a partir da chegada do Bruno, ele não precisou fazer essa faculdade que eu fiz. Que isso! Mas a gente aprendeu e errou muito nesse processo também. E consegui conquistar a todos. Tem que ter sempre o RP, né? O Relações Públicas da empresa. Foi por isso que o Diego não dava tão certo, assim. Porque exatamente. Tava pensando na estrutura, de como fazer ganhar dinheiro e precisava de alguém aí pra fazer o tete-a-tete com os clientes. Não, e pior que no começo eu não falava nada, eu era muito tímido. Eu tinha muito esse bloqueio de conversar com as pessoas. Se alguém fosse me oferecer uma carona e tivesse só, tipo, a pessoa e eu ficaria com o coração disparado, assim, sabe? Eu tinha muito medo de falar com as pessoas. Até depois a gente fez um trabalho de coaching e tal, eu comecei a desenvolver mais e hoje eu falo mais que o Diego, assim, é difícil de conseguir. Hoje, na real, ele fala tudo que ele não falou durante a vida toda, entendeu? Ele ficou lá os 7 anos esperando para falar tudo agora. Claro. Exatamente. Tudo estratégia. E aí, aproveitando esse embalo aqui, onde vocês se encontraram, entre aspas, e decidiram caminhar juntos nesse processo de desenvolver a fotografia e a fotografia como negócio, como é que as coisas foram se ajeitando para cada um decidir o que ia fazer dentro da empresa? Então, foi muito natural, sabe? Tudo que a gente fez e agiu até hoje, assim, foi acontecendo muito de uma forma natural, entendendo, claro, que cada um fazia de melhor. Tiveram alguns momentos assim que a gente ficava o tempo inteiro junto, por exemplo, se ele ia fazer um contrato e arrumar o financeiro, eu ia ficar do lado, se eu ia editar foto, ele tava do meu lado, era pra ver se o outro tava fazendo não, certinho, só olhando assim, sabe, porque como a gente entendia que a gente era uma dupla, a gente pensava, cara, a gente tem que ficar o tempo inteiro junto, tá ligado? Só que aí chegou um momento onde a gente começou a ficar meio triste, assim, de tipo, putz, eu não tô fazendo só o que eu acho mais legal, sabe, eu não preciso estar aqui, será que eu não posso ganhar meu tempo fazendo o que realmente eu faço de melhor? E a gente foi entendendo essas individualidades, né? Tipo, o que cada um faz de melhor e começou a dedicar o seu tempo mais para isso. Claro que a gente tem conversas e apresentações do que cada um faz, né? Mas, assim, a gente tem muita liberdade para tomar decisões, cada um no seu setor, sabe? Hoje em dia, se a gente conversa com os fotógrafos, normalmente é marido e mulher que trabalham juntos, né? No caso de vocês, são os irmãos. Existe uma briga, assim, é mais fácil pra vocês ainda, porque a hora que briga, cada um vai pro seu lado e beleza. Marido e mulher, no final das contas, tem que deitar junto na cama no final do dia. Como é que é essa relação de quando um não concorda com o outro? Como é que vocês discutem o andamento da empresa? Vocês concordam em tudo? Discordam muito mais do que concordam? Como é que é essa divisão aí? Eu e o Bruno, a gente é muito diferente um do outro, entanto, claro, embora as pessoas achem que nós somos muito parecidos, a gente é bastante diferente, assim, e a gente sempre tenta chegar num acordo, a gente sempre chega num acordo, né, e acho que a maneira mais fácil é conversar, né, pra tudo, assim, e se eu defendo uma opinião, eu tenho que explicar o motivo por que eu defendo essa opinião até convencer ou ele consiga provar o contrário e me convencer, sabe? Mas, assim, é muito difícil, não lembro de uma situação que a gente não chegou num acordo, ou ficou brigado, ou discutiu, sabe? A gente, claro, já teve discussões, assim, mas super de boa também. Acho que a única vez que a gente brigou mesmo, assim, de não querer se falar, foi uma vez fazendo uma live no Instagram. Briga ao vivo? Não, porque eu tava falando demais. Ele ficou puto comigo, tá ligado? É que eu tava acostumado uma vida inteira ele sem falar. E aí, quando aconteceu essa live, ele recém tava começando esse processo de falar. E aí ele não deixava espaço nenhum pra eu falar. E aí ele se brigou tudo. Então a gente terminou a live e começou a se brigar. Depois foi cada um pra um quarto, assim, comecei a chorar, tá ligado? De tanta raiva que eu tava dele. Mas assim, antes de dormir, a gente foi lá, desculpa aí, não sei. Não pode dormir brigado, isso aí. Não. Mas um segredo que eu descobri no meio dessa caminhada, porque eu vim de uma família que também veio de sociedade. Da mesma família que eu, né, cara? Da mesma família. Eu vim de uma família de...
Não, ele fala assim, ó, porque eu falei com o meu pai, daí eu falei, pera, eu tenho um pai diferente do meu. O que eu quero dizer é que a nossa família também veio de sociedades, coisa do tipo, e sempre dando errado, sabe? E dentro da minha família, da nossa família, acontecia assim, não, sociedade não dá certo mesmo, que meia foi feita pros pés, não sei o quê. Só que com o Bruno, eu acabei descobrindo que meia não foi feito só pros pés. Quando a gente tem um objetivo numa empresa, que esse objetivo, as duas partes, ou três ou mais, enfim, compartilham do mesmo foco, a gente não tem como dar errado. Nossa, porque... ele tá me elogiando em público, é isso? Tô falando isso. Me dá um abraço, então. Pô, cara, eu te amo, cara. E é isso, então, quando duas pessoas estão no mesmo objetivo, mas fazem coisas completamente diferentes, têm opiniões diferentes, cara, se o objetivo é o mesmo, vai dar certo. Seu lindo! Arrasou! Eu só queria avisar que a partir desse momento, para não terminar esse episódio com uma briga, eu vou cronometrar o tempo de cada um pra falar, tá bom? Pra nenhum falar mais que o outro, justo. Que merda. Não, mas aí, por exemplo, você falou da discussão, né? Que quando vocês debatem para cada um mostrar o seu ponto de vista, eu acredito que, olhando aqui pela estrutura da empresa, normalmente o financeiro e o jurídico acabam ganhando a discussão, ou não? É engano meu? Não, é engano, porque quando a parte criativa tem uma razão, que não envolve dinheiro, lógico, aí a parte criativa pode ganhar, mas quando envolve dinheiro, aí é outra história. Diego, confessa, o que você tá querendo com tantos elogios pra cima de mim? Conversa, ele tá me dando tanta liberdade. Quero comprar tua parte na empresa. Mas, Diego, você como a pessoa mais, digamos, racional do processo... Você ainda né? sabe com quem você tá falando? Porque eu já me perdi. Não, eu falo o nome aqui, eu chuto, deixa eles responderem. Não, mas você falou Diego, a parte racional, né? Eu já nem sei mais quem faz o quê. É porque eu tenho aqui quem é a empresa. A empresa tem o Diego, que é o jurídico e o financeiro. E o Bruno, que é o criativo e o conteúdo. Eu tô acompanhando a estrutura funcional da rede da empresa. Organizacional. Eu vou passar pro lado de cá. Vocês viram por que esse programa funciona, né? O Petroco tava anotando tudo. Eu tô perdida. Não sei o que tá acontecendo. Tem conhecimento, tudo. Ele passou estudando, o último ano ele passou estudando a nossa vida, passou dias com a gente. Eu estou stalkeando desde o final do ano passado. Meu Deus, que medo. Mas então, pode fazer a pergunta pro Diego. Sendo a parte racional do processo, como é que você lida quando a criatividade ela começa a ser muito mais alta do que assim, começa a voar muito mais alto do que o chão, pra você falar assim, não, mas peraí, não é bem assim que funciona. Como é que faz pra lidar com a questão emotiva e não racional do processo criativo do fotógrafo? Cara, eu bato na mesma tecla do objetivo, sabe? A gente tem algumas coisas que a cada ano que passa, a gente senta e vê por qual caminho que a gente vai continuar, né? E esse ano, por exemplo, é o ano de redução de custos e muitas vendas. Então a gente conseguiu reduzir muitos custos e aumentar as nossas vendas. E quando a parte criativa chega para mim e fala, a gente poderia criar isso, que isso não sei o quê, vamos fazer isso daqui 2 meses. Eu falo, cara, calma, relaxa, eu não tô dizendo que não é possível, mas vamos sentar aqui, vamos analisar, a gente pode começar de uma maneira mais barata. Eu tô definindo ele como assim, ele é como se fosse o meu respiro, entendeu? Nossa, você foi forte. A gente tá trocando muito elogios. É mais ou menos, vocês ficam imaginando que a Voe, por exemplo, é uma pessoa e tem o diabinho e o anjinho nos ombros. Quem é quem nesse processo? Depende. Acho que todo mundo tem a sua versão diabinho e anjinho, entendeu? Eu acho que são 4 personagens aqui. Aí depende da hora, tu usa o diabinho ele ou o anjinho. Ele tem 4 personagens. O Bruno tem 2 diabinhos e eu tenho 2 anjinhos. E aí, nesse processo de vocês discutir qual é o futuro da empresa, porque assim, por mais que a gente fale de objetivos, né? A gente sempre fala, objetivo, foco. No final das contas, a empresa é formada por vocês dois, são pessoas, são indivíduos diferentes e cada um tem um objetivo de vida. Como é que vocês fazem para trilhar um caminho que não penda para nenhum dos dois lados? Na real, a gente considera que a gente tem 3 pessoas aqui. Eu, o Bruno e a Voe. Então, a gente tem que chegar nós 3 em um acordo comum. Eu acho que cada um tem que estar feliz fazendo o que está fazendo, sabe? Principalmente sendo proprietários, né? Então, assim, não que quem não é proprietário precisa estar feliz fazendo o que faz, pelo contrário. Mas eu acho que quando a gente tem mais liberdade para escolher o caminho e
E eu acho que também a vida tá sempre mudando, sabe? A gente tá sempre mudando. A gente não tem medo de, tipo, a gente tinha decidido isso, mas, cara, mudou, não tô mais sentindo que eu devo fazer isso. Vamos por outro caminho? E a gente vai compartilhando, assim, de sentimento. Eu acho que a gente vai muito guiado pelo que a gente tá sentindo, sabe? E quando a gente expressa de verdade o que a gente tá sentindo, eu acho que é muito mais fácil. Tiveram momentos, claro, que, eu não tava feliz com alguma coisa, deixei guardado isso por um tempo, mas chega uma hora que não tem como, sabe? Não adianta eu ficar vivendo uma máscara ou tentar fazer algo que é só pra agradar e tal. Então, acho que quando a gente expressa de verdade o que a gente tá sentindo e tá disposto a mudar o tempo inteiro, porque a gente muda o tempo inteiro, não tem erro, sabe? E com a gente teve vários momentos também de, eu não tô contente com isso, eu acho que eu não sirvo mais pra fazer isso. Não, peraí. De que forma a gente pode mudar o nosso modelo de negócio pra que tu fique feliz fazendo isso? Eu acho que é dando novos significados, sabe? Ressignificando. E eu acho inovação, que né? Esse momento, assim, que a Voe tá passando também, a gente tá ressignificando várias coisas. A gente escolheu por os últimos 6 meses, a gente estava muito mais quietinho do que a gente vai começar a ficar, sabe? Então, assim, a gente precisou desse tempo também mais de olhar para dentro, pensar de verdade o que a gente quer, onde a gente quer chegar, o que a gente está fazendo. O Edge Brasil foi um exemplo muito legal de algo que aconteceu, assim, que trouxe um resgate de entender a nossa potência de comunicação com as outras pessoas. Então, assim, a gente tá disposto a sempre mudar e não tem medo de seguir um caminho diferente, sabe? Então, é que antigamente demorava bastante pra gente mudar um ciclo, né? E hoje, com tecnologia, enfim, tá cada vez mais rápido esse ciclo. Né? Então, antigamente se fazia um planejamento para 20, 30, 40 anos e dava certo. Hoje não tem como fazer um planejamento para mais de 5 anos, porque o ano que vem a gente não sabe o que vai acontecer. Sim. Principalmente agora que o Instagram tá mudando tudo, né? Exatamente. Tá feliz ou triste? É um novo ciclo. Eu não sei ainda. Não tenho opinião formada sobre tudo. Tá bom. Vamos aguardar as cenas nos próximos capítulos. E aí, a gente já citou aqui o terceiro personagem várias vezes e provavelmente é uma das perguntas que vocês mais respondem e é óbvio que vão ter que responder aqui pra gente. No final das contas, o que significa Voe? Quando é que ela nasceu? Cara, Voe nasceu... Lembra aqueles 6 negócios, 5 sociedades, 6 fracassos que eu tive no começo? Então, eu cheguei no momento da minha vida que eu tava querendo criar 1 milhão de coisas. E uma das coisas que eu queria criar era uma revista de moda. Na cidade onde a gente morava, que é Sombrio... Sombrio é no interior de Santa Catarina, é uma cidade de 20 e poucos mil habitantes. Assim. Isso, quase divisa com o Rio Grande do Sul. E lá tinha, na época, um polo muito grande de moda, atacado, assim, sabe? Então eu pensei assim, nossa, cara, acho que eu vou criar uma revista de moda. Tipo Vogue, assim. Tipo Vogue, era inspiração Vogue. Então, Voe, o nome Voe é de origem francês, porque quando eu fui pro Google procurar um nome, como a Vogue era inspiração, eu queria um nome em francês. Aí fui pro Google e comecei a colocar motivação, positividade e não sei o que, só palavras positivas. E era do português pro francês. E a hora que eu coloquei visão, veio Voe, V-U-E. Pensei, nossa, cara, que nome pequenininho, bonitinho. E ainda parecido com Vogue, né? Parecido com Vogue. Aí assim, nossa, cara, eu vou registrar esse domínio agora. Eu peguei revistavoe.com na época. E aí registrei o domínio. Só que no fim a revista não saiu. Eu comecei a trabalhar ali com fotografia, ele começou a me ajudar. Eu cheguei pra ele no momento e falei, cara, não é Bruno da Rosa Fotografia, a gente tá trabalhando junto, vamos criar um nome pra isso? Eu falei, cara, eu tenho aquele nome parado daquela revista, lembra? Ele falou, lembra? Voe Fotografia, tem tudo a ver com foto, visão e tal, não sei o que, e aí ficou Voe. Só que a gente resolveu abrasileirar, lógico, né? No francês não se fala Voe. A gente não sabe falar merda nenhuma do francês, né? Se fala fi. Mas quem falou pra gente foi a mulherzinha do Google ali que bota, sabe? Só que a gente queria pronunciar Voe, então a gente isso que eu ia perguntar, eu ia falar assim, mas era básico, era só dar o cliquezinho no megafonezinho. Sim. A gente sabe a pronúncia, a gente só sabe essa palavra, né? E aí nasceu a Voe. Nasceu a Voe. Que é um abrasileirado de um francês. Isso. E ainda assim tem gente que fala Voe, mas tem o chapéuzinho no E, então é Voe. E em que momento vocês definiram que, apesar de chique o nome ter uma origem francesa, vocês não deveriam ser tão clássicos e ser mais espontâneos? Eu acho que quando a gente é a gente, seja no trabalho, ou com os amigos, ou com a família, não tem como sair longe disso, sabe? O que vocês acabam vendo na Voe é quem a gente é em casa, é quem a gente é quando a gente tá só com a nossa galera, e pra gente tem que ser assim, ainda mais trabalhando em fotografia, muitas vezes final de semana, num ambiente onde tá todo mundo se divertindo, todo mundo bebendo e curtindo, a gente não queria ir pra lá
com a sensação de trabalho, a palavra assim, no sentido tradicional que todo mundo tem, essa palavra pesada, sabe? Então a gente sempre escolheu assim, cara, a gente vai, mas a gente vai pra se divertir. E da mesma forma como qualquer outra coisa que a gente faça. Então, assim, não é porque a gente tá trabalhando que a gente vai manter uma postura diferente de quem a gente é. E a gente riscou a palavra trabalho do nosso dicionário e a gente mudou para diversão. Então, foi assim que foi acontecendo e se divertindo da nossa maneira. E é muito louco, porque esse é um ponto, assim, que as pessoas percebem muito, porque eu acho que acaba se diferenciando bastante, né? E é uma coisa que para as pessoas é muito diferente, mas que pra gente é muito natural. Então, assim, a gente tá sendo quem a gente é, sabe? Não é nada além disso. E nesse processo todo de vocês, assim, de quando se juntaram, começaram a trabalhar juntos, definir o que cada um ia fazer e definir que a linguagem de vocês dentro da Voe seria muito mais espontânea, o que vocês sofreram no começo, assim, o que vocês ralaram pra aprender e que hoje, se tivesse voltar atrás, faria da mesma forma? Eu acho que não tem, assim, um momento que a gente definiu que seria assim a partir de agora. A gente sempre foi fazendo do nosso jeito, sabe? Do jeito que a gente achava que era legal e foi se construindo esse estilo, assim. Foi, como eu falei, muito natural mesmo. Então não teve um momento que a gente falou, ei, peraí, vamos ser divertido? Não. A gente postava no Instagram da Voe como se fosse o nosso pessoal, sabe? E aí as pessoas começaram a se identificar. Claro que a gente foi aperfeiçoando um pouquinho, assim, que a gente viu que deu certo, né? E aí a gente começou a ganhar mais público, assim. Mas o que tu ia falar, Diego? Mas a gente aprendeu muito com os nossos erros, né? Teve um evento de fotografia, que eu não lembro qual foi agora, que a gente foi até... Era uma palestra, não lembro tanto de quem. E isso, se lembrasse, eu não não ia falar também, porque eu fiquei pensando aqui. E essa pessoa falou... Eu sei quem é, não vou falar. E essa pessoa falou assim, vocês nunca devem ficar com um copo de guaraná com gelo, porque os convidados vão achar que vocês estão bebendo uísque. E aquilo ficou na minha cabeça, e por um tempo eu começava a pensar, nossa, cara, a gente não pode pegar copo com guaraná, Deus o livre. Mas depois... Tem gente pra mim falou assim, Bruno, tá com Guaraná, cara, tira esse Guaraná, pega Sprite, cara. A gente começou a tomar muito cuidado com isso, mas a gente viu que isso não tava fazendo a gente feliz. Então, cara, a gente sempre foi quem a gente foi. Mas eu acho que a gente foi crescendo e aprendendo isso. Mas eu acho que não teve nada assim que, ai meu Deus, deu errado por conta disso. Porque também o público que contrata a gente já tem essa mentalidade mais aberta, assim, a gente já deixa tudo muito claro desde a nossa primeira reunião. E também é nítido pra quem entra no nosso Instagram e vê o jeito que a gente trabalha, né? Então, assim, a gente gosta de expressar isso para que realmente as pessoas que chegam até a gente para contratar já tenham essa mentalidade mais aberta e nos deixem livres pra gente se divertir, ser quem a gente é e fazer o nosso trabalho. Que o trabalho acaba sendo a consequência, assim, né? E o resultado comprova tudo. Então, assim, não tem o que discutir, sabe? Quando a pessoa vê o resultado final, acaba gerando ainda mais desejo, eu acho. Isso a gente tá falando de agora, né? Que vocês já são conhecidos, já têm a própria linguagem. Mas no começo, nesse processo, quando vocês se juntaram, no momento que vocês decidiram trabalhar juntos e criar a empresa, houve algumas dificuldades, né? De ou entrar no mercado, ou ser reconhecido pelo trabalho. Quais foram esses primeiros obstáculos, assim, quando vocês começaram a trabalhar juntos para conquistar os clientes? Então, tu tava falando, lembrei de uma outra situação que não tem muito a ver com isso, assim. Eu lembrei que a gente ia pros eventos, bebia muito e voltava dirigindo e gravando stories, assim, tipo, achando que a gente era o máximo, tá ligado? E depois a gente começou a entender que tinha algumas coisas erradas nisso, até o dia que sofreu um acidente e a gente falava assim, epa, pera, vamos voltar aqui, vamos ver o que a gente tá fazendo, sabe? Se beber não dirija, sabe? Por mais que as pessoas sempre falam isso, a gente só presta atenção quando acontece com a gente, né? Mas, assim, dificuldade de entrar no mercado, por conta desse estilo, desse jeito, assim, eu acho que sempre foi muito a nosso favor, assim, eu não consigo lembrar de uma situação que alguém deixou de contratar ou que alguém não gostou, sabe? Já teve casos de assessores falar que a gente bebe nos eventos, a gente vai como convidado, que não é o perfil do cliente dela. Ok, então a gente respeita, mas tem o cliente que vai querer a gente, lógico, né? Mercado tem para todos. Mas dificuldade no começo disso, lá... assim, eu acho que a gente sempre foi metendo muito a nossa cara, assim, sabe? Também a gente tinha uma cidade do lado, que era Criciúma, que já era uma metrópole perto de Sombrio, que Criciúma tem 200 e poucos mil habitantes, ou seja, 10 vezes maior. E a gente começou a acompanhar, assim, eu, né, tava estudando no colégio, eu tinha bolsa no colégio particular, meus colegas, assim, viviam falando de outras meninas de Criciúma, que eram, tipo, as blogueirinhas, assim, digamos, as meninas pop, assim, né, naquela época.
E elas ficavam falando o tempo inteiro dessas meninas, e eu falei pro Diego, cara, a gente precisa fotografar elas, porque a partir do momento que a gente fotografar elas, a gente vai ficar muito conhecido, porque todo mundo fala delas o tempo inteiro e tal, não sei o quê. Aí a gente ia lançar o site da Voe, a gente resolveu fazer um sorteio. E naquela época nem tinha esse negócio de sorteio pra ganhar um ensaio e tal. E aí a gente ia colocar no nosso site 5 meninas pra entrarem em votação, e que tivesse mais votos iria ganhar. Eu enviei pra essas meninas populares de Criciúma por depoimento no Orkut, que sim, recusa o depô, né? E falando que ia ter essa promoção se elas não queriam participar. Deu certo que 2 delas participaram. E aí, a gente colocou as 2 entre as 5 e começou a votação. A gente, antes de botar a votação no ar, pensou, cara, será que a gente coloca a quantidade de votos embaixo, assim, ou vai ficar feio, né? A gente vai ter 2 votos pra uma, 3 pra outra e tal. Só que eu tava pensando no de não ter um engajamento. Fazia um sorteio pra não ter engajamento. Aí a gente, pode falar foda-se? Pode. Tá. Aí a gente falou, foda-se, vamos colocar. Aí colocamos e... dentro de pouco tempo a gente começou a receber ligação, porque a fulaninha tava roubando, tava reiniciando o modem. 2.000 votos pra primeira, 2.500 pra segunda não, né? Mas tava assim, 2.000, 2.500 votos, uma briga, e a gente, puta que pariu, olha só isso, não sei o quê. Aí a gente saiu por herói, as 2 primeiras ganharam, eram as 2 primeiras de Criciúma, que estavam disputando muito, e aí a gente começou a fazer muito trabalho em Criciúma. Então assim, a gente sempre foi mostrando nosso trabalho pras pessoas, do nosso jeito, encontrando formas de as pessoas conhecerem mais a gente, assim, e as pessoas foram se identificando e foram chamando, sabe? Não teve um momento assim de, eu não vou contratar eles porque eles são muito loucos. Quer dizer, pode ser que tenha acontecido, mas aí nunca chegou nos nossos ouvidos, entendeu? Que com certeza, eu acho que tudo que tu faz que é diferente, vai ter gente que vai amar, vai ter gente que vai odiar. Então, assim, deve ter gente que não gosta desse nosso jeito, que fala, mas aí tudo bem, é a opinião da pessoa. Os taxistas não gostam dos Uber, né? É a mesma lógica. E nesse processo de crescimento, como é que o Diego foi arrumando as coisas para que vocês não entrassem num prejuízo? Porque a gente começa a ter ideias, né, principalmente o lado criativo da sociedade, e aí precisa se planejar. Como é que vocês foram se organizando para não crescer, de repente, né, de divulgação, em começar a receber muitos orçamentos e não conseguir atender esse mercado? Vocês tiveram essa preocupação logo no começo? Não, a gente confessa, entramos no prejuízo. A gente nem pensava em planejamento, por mais que eu era parte financeira e burocrática, não tinha um negócio assim, nossa, isso aqui funciona dessa forma, financeiro profissional. Eu nunca fiz um curso de finanças, entendeu? E nem de jurídico, nem de direito também, tá? Eu me considero financeiro e jurídico porque eu cuido dessas partes aqui na empresa. Eu sei que abre o arquivo Word e preenche, né? Ou a planilha do Excel. Mas o contrato que eu comecei a buscar na internet e tal, comecei a adaptar. Até chegou um tempo, depois de uns 3, 4 anos, eu levei o contrato em um advogado. Ele falou, nossa, cara, teu contrato não precisa mudar nada, tá perfeito. Arrasou. Nossa, eu posso me considerar, então, um jurídico, né? Fez um contrato, já tem carteirinha da OAB, né? É igual o fotógrafo quando compra a câmera. Que mané fazer prova? Prova é pros fracos. Mas a gente veio, como a gente sempre fala muito de erros aqui, né? Tanto na parte financeira, burocrática, também veio assim, cara. A gente perdeu muito dinheiro. Hoje a gente fazia assim, muita cagada. Se a gente tivesse desde o início a mentalidade que a gente tem hoje, a gente estaria muito melhor, cara. É porque a gente perdeu muito dinheiro. Mas assim, não penso pelo lado negativo, porque foi o processo, né? Eu tive que perder. O preço que a gente pagou pra aprender, né? Porque a gente, tudo que a gente recebia, a gente gastava, a gente tinha um custo alto gigante por mês, a gente nem entendia como é que chegava naquele valor, assim. Claro, depois a gente começava, hoje a gente olha pra trás e a gente fala, nossa, a gente era muito imaturo, tá ligado? Mas lembrando, outros fotógrafos, não façam o que a gente fez. Claro, não, a gente tá falando como não fazer. A inspiração aqui é não ter medo de errar. Foi isso que a gente... É isso que a gente tá pregando aqui hoje. Amém. Amém. Não, isso é legal, porque assim, hoje existe uma discussão muito grande da facilidade das pessoas entrarem no mercado e, por consequência, acaba que as pessoas não se preparam adequadamente para assumir essa responsabilidade. E a gente mostrando esses exemplos de que nem tudo são flores e que em alguns momentos você pode acabar perdendo, também para não desmotivar, né? Porque pode ter dado errado agora, mas isso te transforma e isso se transforma no ensinamento para que tudo dê certo. Agora vocês ajeitaram as contas? Já sabe pelo menos quanto gasta e quanto ganha? Na real, a gente sempre soube quanto gastava e quanto recebia. O que a gente não sabia era como o nosso custo era tão alto. Mas também a gente gastava igual uns loucos? A gente, tipo assim, ó, recebia hoje, estamos com dinheiro aqui, cara, vamos lá comprar um jogo de panela. Não sei, era assim, cara. Mas quem? Dois meninos, recebia dinheiro pra comprar jogo de panela. A gente precisava de panela nova, nossa mãe tinha dado umas panelas com os cabos tudo torto.
Olha, eu imaginei que vocês iam comprar uma lente, uma câmera, mas jogo de panela nunca. A gente nunca chegou a pensar nesse processo. Era mais questão de casa, panela, geladeira. E aí, quais foram os acertos? Coisas que vocês, por mais que não soubessem como fazer, acharam que acertaram assim na escolha? Em sentido de dar certo, de falar assim, eu não sabia que era assim que fazia, mas a gente acertou sem querer. Eu acho que isso aqui foi super legal ter começado assim e hoje é um dos esqueletos dos negócios de vocês. Na minha opinião, foi os erros, né? Quando a gente começou... Mas ele perguntou o que a gente acertou, o que a gente considera acerto. Tu falou os erros? Os erros? Não foi isso. A gente acertou em errar. Briga. Né? A gente acertou em errar, então a gente errou e deu certo. Isso. Mas olha só, um dos acertos que eu considero que a gente deu 2 tiros certeiros, assim, os maiores tiros, que foi uma mudança completamente da nossa vida, foi em 2013, que quando a gente decidiu morar em Criciúma sozinho, sair da casa dos nossos pais, viver uma vida onde a gente ia ter os nossos custos. Até porque a gente já estava trabalhando bastante em Criciúma, a gente estava indo todos os dias. E o segundo acerto foi quando a gente tomou a decisão, no final de 2017 para começo de 2018, vir embora para São Paulo. Agora até nesse mês está fazendo 1 ano que a gente está morando aqui. É que a gente nunca quis, assim, ficar num lugar pequeno, sabe? A gente sempre entendeu que a gente tinha potência para ir para um lugar maior, assim, a gente foi indo aos poucos, né? Fomos para Criciúma, depois para São Paulo, e agora estamos indo para o mundo. Mentira, não. Também pode ser. Mas eu considero, assim, um acerto desde o começo, a gente sempre ter ido pelo nosso feeling, sabe? E não dar muito ouvido, assim, para a opinião dos outros. Claro que a opinião dos outros é importante, mas, assim, primeiro eu, sabe? O que eu quero fazer, como que eu quero fazer, eu tô bem fazendo isso que eu faço, eu tô tranquilo enquanto eu tô fazendo. Então, assim, é aquele negócio que a gente falou antes, né? Tipo, eu acho que tu tá se sentindo bem enquanto tá trabalhando, e por que tu se sente bem enquanto tá trabalhando, sabe? A opinião dos outros é importante quando a gente pede a opinião deles, né? Exato. Na real, acho que pode ser filtrado, né? Se o cara chegou pra ti e falou alguma coisa, filtra. Isso é válido, o que ele falou pode fazer com que eu cresça. Cara, tem uma história muito legal. Quando eu tava começando o meu site de balada, que se vocês olharem as fotos hoje, vocês vão dizer assim, ele fazia aquelas fotos? Até no Twitter, uma vez, na minha cidade lá, um seguidor lá, um hater, falou assim, em Sombrio ele já tinha hater. O site tal deveria dar uma aula ao Mais Mix, que na época era meu site, ao Mais Mix em bater foto de gente bonita. Dizia que meu site tinha foto só de gente feia. E realmente ele estava certo. Hoje eu vejo que ele estava certo. Na época eu fiquei com muita raiva, mas eu tivesse filtrado e visto, deixa eu ver as fotos, como é que estão realmente. Mas depois o site X que ele tinha colocado como referência começou a se inspirar, né? No site que daí o meu site começou a crescer, eu comecei a mudar o estilo, comecei a editar as fotos, e aí os outros sites da região começaram a querer me copiar. Então, nunca critica quem tá começando, porque tu não sabe onde essa pessoa vai chegar um dia. Esse é o maior ditado que eu tenho pra mim. Encerramos o programa por aqui. O bom que eles mesmos já colocam as palmas, né? Fica um bagulho bem... Não precisamos fazer esses entrevistados sonoplastia. São estranhos. Dentro desse processo todo, a gente percebe que vocês, desde o começo, usaram muito as redes sociais, né? Por exemplo, a enquete no Orkut, lá, convidando as meninas para participarem do sorteio. Como é que vocês entenderam ou em que momento vocês começaram a utilizar realmente as redes sociais para divulgação do trabalho de vocês? Você falou, é esse o caminho, é isso aqui que a nossa linguagem realmente se encaixa e é aqui que a gente vai divulgar o nosso nome, a nossa marca. Mais uma vez, assim, foi muito natural, assim. A gente queria mostrar, acho que era mais compartilhar a nossa vida, assim, as nossas zoeiras, o que a gente estava fazendo, a gente sempre gostou, assim, sabe, sempre foi fácil, não foi algo de tipo assim, agora eu vou ter que ligar o celular e gravar stories, sabe, tipo, aquele medo, assim, porque a gente nunca teve medo de parecer sem noção, então, assim, hoje em dia muitas pessoas têm dificuldade, né, de gravar um story, de gravar um vídeo e tal, por querer parecer perfeito, só que ninguém é perfeito, e quando as pessoas entenderem isso, as coisas vão ficar mais fáceis de serem feitas, porque se a gente errou, a gente dá risada do erro e paciência, entendeu? Se fazer uma pergunta e se eu não souber a resposta, eu vou falar, cara, não sei te responder, desculpa aí, entendeu? Tem outra pergunta? Então, assim, essa é quem a gente é, e eu acho que quando a gente começou a perceber mesmo, assim,
que em Criciúma as pessoas começaram a parar a gente, daí assim, a gente começou a ver que, cara, peraí, o que tá acontecendo, tá ligado? Porque pra gente era muito natural e a gente não tinha consciência do que é gravar uma story, né, tipo, na vida de uma outra pessoa. E a gente começou, tipo assim, um dia uma menina chegou pra gente, começou a chorar, tava na academia, aí eu tava com uma barra assim, né, nas costas e o personal tava do lado. E aí a academia era toda de vidro. Aí passou uma menina, ela começou a chorar, que ela me viu lá dentro. E aí o amigo dela começou, tipo, a fazer, assim, falar, e eu só tava fazendo a leitura labial, porque eles estavam longe, e aí ele começou a falar, ela tá chorando. E eu, assim, daí eu olhei pro personagem e falei, é pra ti isso? Daí ele falou assim, não conheço, acho que é pra ti. Daí depois eu cheguei em casa, gravei, daí pegou a menina, sumiu. Daí eu cheguei em casa, gravei um story falando, aquela menina que tava chorando lá na frente da academia, não sei o que, se manifesta, eu quero entender o motivo do choro, não sei o que, né? Aí ela escreveu um textão dizendo que ela tava em depressão, assim, o que ela tava tendo como motivação, assim, pra voltar a falar com as amigas dela e tal, era de ver os nossos stories, ver o nosso jeito leve de levar a vida, e ela tava começando a atrair isso pra ela, sabe? Então, assim, putz, olha só, eu tava só brincando com o celular, mas olha o que isso proporciona na vida das outras pessoas, sabe? É que vai além da fotografia, né? E eu acho que mesmo uma coisa que a gente tem muito forte é desconectar com as pessoas, seja com a fotografia ou não. Por mais que a gente faça um post, às vezes, no Instagram que nem tem foto, que é uma zoeira nossa e tal, a gente consegue se conectar com as pessoas, ou despertar um sorriso, ou transformar o dia delas, deixar um pouquinho mais leve. E eu acho que é isso que a gente quer fazer, independente do que a gente faça, sabe? Independente se tem likes ou não tem likes. Fica a dica aí, Instagram. E aproveitando, falando um pouquinho dessa questão do engajamento, né? Hoje, tudo que se fala nas redes sociais normalmente são números, né? Atingiu tantas pessoas, tantas executaram uma ação e etc. E aí eu queria até levantar aqui uma brincadeira. Você colocou no Stories falando que ia participar do programa para as pessoas mandarem perguntas, e de repente as perguntas não tinham nada a ver com uma participação num podcast de fotografia. A questão do engajamento e da compreensão das pessoas dentro das redes sociais, de alguma maneira as pessoas acham que vocês estão nos eventos sempre de convidados se divertindo, ou as pessoas entendem que isso faz parte do trabalho de vocês e é isso que conecta você aos clientes ou possíveis clientes? Então, teve um momento da nossa vida que a gente tava basicamente fazendo rede social assim o tempo inteiro. E aí as pessoas começaram a confundir. As pessoas começaram a perguntar se a gente ainda fazia foto. Porque a gente começou a virar blogueirinho real, assim. Isso eu tô falando lá em Criciúma, principalmente. A gente ficava ganhando coisa, ficava postando recebidos, não sei o que. Só que assim, eram coisas que não tinham nenhuma relação com a fotografia. As pessoas gostavam da gente, e aí a gente começava a fazer as coisas e tal, não sei o quê. Daí a gente começou a virar esses blogueirinhos, assim, e perdeu um pouco para as pessoas olhando de fora, tipo, acho que eles nem são mais fotógrafos, tá ligado? Eles só estão, tipo, indo nos eventos. Estão vivendo de unboxing. Isso. Aí a gente começou a falar assim, cara, não é isso aí que tá trazendo dinheiro, sabe? Não adianta trazer, status, e tô aqui, as pessoas estão me chamando pra isso, tenho caixa postal e não tô ganhando dinheiro. Então, a gente começou a perceber nesse momento, sabe, que atrapalhava, assim. Eu acho que hoje a gente já consegue muito mais comunicar o nosso trabalho, mas eu acho que a vida precisa ser leve, e se as pessoas entendem que a gente leva a vida dessa forma, tá tudo bem. Claro que eu acho que tem dias e dias nas redes sociais, assim, tem dia que tu posta uma parada que dá muito certo, e eu acho que o dar muito certo requer a preparação antes. Eu acho que quando a gente faz um negócio, todas as vezes que os nossos posts alcançaram mais pessoas, ou as pessoas interagiram muito mais, teve um preparo antes, sabe? Tipo, a gente pensou antes de fazer, a gente pensou em como que a gente pode atingir mais pessoas, do que simplesmente eu postar qualquer coisa. E talvez, eu acho que ontem eu posso ter postado só mais uma coisa, sabe, para as pessoas, assim. E se eu tivesse pensado um pouco melhor, tipo, como que eu posso fazer para as pessoas responderem, para eu extrair as perguntas de fato das pessoas, o que eu tenho que falar antes? Não, eu só falei, galera, amanhã eu tô dando uma entrevista, alguém pode mandar pergunta aí? Manda aí, sabe? O que eu podia ter feito além disso para realmente as pessoas terem se engajado? Isso é uma questão até que eu ia perguntar. A espontaneidade a favor do negócio. Por mais que seja espontâneo, seja do jeito de vocês ou como vocês são, existe sim um planejamento de como postar isso, quando postar isso, para que ele seja uma espontaneidade efetiva, né? Não simplesmente uma brincadeira ou alguma coisa. Vocês planejam isso com uma certa frequência ou são só para casos muito específicos? Então, naquele momento que eu falei que a gente começou a virar blogueirinho, a gente fazia full time do nosso tempo, praticamente. Assim, nosso tempo era para isso. E aí o resultado acontecia, assim, a gente tinha um engajamento muito alto.
E depois a gente começou a, não, vamos focar no nosso trabalho aqui, vamos mostrar o que a gente faz de trabalho mesmo e tal, não sei o que, né. Só que agora a gente tá num momento, assim, de planejamento de conteúdo mesmo. Porque cada vez mais a gente tá entendendo como o conteúdo é importante para o negócio, tanto para atrair venda, para abrir conversas, para converter gente para o nosso trabalho. E o lance de a gente sempre buscar inspirar as outras pessoas é muito importante para nós, sabe? Então, assim, o que a gente vai produzir de conteúdo a partir de agora é algo que a gente está pensando muito e que agora eu posso falar que, assim, a Voe vai focar em muito conteúdo. Mas não conteúdo blogueirístico. Não conteúdo blogueirístico, mas conteúdo do nosso... Quer dizer, pode ser até blogueirístico, foda-se. Mas do nosso nicho, sabe? Tipo assim, o que a gente pode falar para as noivas que querem ouvir a gente, para quem contrata a gente, mas também para os fotógrafos que acompanham e se inspiram no nosso trabalho. Então, a gente está montando um planejamento bem legal. Agora, em maio mesmo, a gente vai começar a dar um start de verdade nisso, porque a gente sempre quis, sabe? Só que, assim, a gente também não tem várias pessoas para ajudar a gente, então a gente tem que ter um foco, né? E o nosso foco do momento é conteúdo. Então, a partir de agora, eu acho que as coisas vão começar a andar, assim, nesse sentido de vocês verem mais posts nossos relacionados ao que a gente faz, mostrando como a gente faz, inspirando a galera e também fazendo as pessoas sorrirem. E aí tá uma pergunta que era lá pro começo do episódio e eu acabei esquecendo e eu acho que se encaixa perfeitamente nesse momento. Afinal de contas... Foi tudo calculado. O que vocês fazem, né? A gente faz. A gente acompanha vocês pelas redes sociais e tem aí muita coisa. Uma hora eu vejo editorial, uma hora eu vejo vocês cobrindo um evento, uma hora eu vejo casamento. No final das contas, o que a Voe fotografa ou o que ela faz? A Voe fotografa gente se divertindo, assim, e gente feliz em momentos legais. A gente até definiu esse final de semana, assim, a gente tava buscando, assim, o que a Voe defende, assim, de verdade, né? E a gente entendeu muito que a gente diverte a fotografia. Eu acho que quando a gente faz de forma divertida, porque é fácil pra gente fazer de forma divertida, fica tudo mais leve, sabe? E o processo se torna mais leve. Então, assim, quando a gente fala divertir a fotografia... o jeito que a gente faz tem que ser divertido, as pessoas que a gente fotografa tem que ser de forma divertida, o jeito que a gente leva o negócio tem que ser divertido, e eu acho que as pessoas acabam levando a fotografia muito só na regra, na técnica, na iluminação perfeita, e a gente sempre cagou no bom sentido, assim, de que não foi algo que a gente dedicou 100% do nosso tempo para estudar, sabe? O que eu sei hoje é ISO, velocidade e abertura. Uma curiosidade, pra gente descobrir ISO, velocidade e abertura, fazer os três, trabalhar em sincronismo, a gente levou uns 2 anos, mais ou menos. E aí, assim, vai ter gente que vai ser contra, como tudo, de eu não saber todas as funções de uma câmera, ou todas as técnicas e etc. Mas, pra mim, a fotografia tá muito mais em como eu me conecto com as pessoas e como eu expresso quem eu sou, do que propriamente numa iluminação perfeita, sabe? Claro que eu acho que tem que ter o bom senso e uma foto boa, o olhar das pessoas, né? E eu acho que isso a gente tem. Então, assim, eu acabo me preocupando muito mais em como fazer isso de forma divertida e como que eu posso me conectar com as pessoas. E o Diego vê quanto paga e se a pessoa assinou o contrato pra depois ele fotografar. Exatamente. Eu sou o cara chato das finanças. Ele pede notinha. Nossa, quer ver quando eu vou comprar um post-it, chego sem notinha, eu quase ganho esporro. Cara, eu fico muito triste quando ele aparece sem notinha. Pode ser de uma bala. É descontado do salário. É descontado. E aí eu ia entrar numa outra questão também, que é justamente essa questão da criatividade versus a técnica. Vocês acreditam, né, ou pelo menos nesse processo todo, que para ser criativo é importante conhecer, né, saber as técnicas, ou não técnica só de como controlar a câmera, mas de como se conectar com as pessoas, de saber falar com elas, dirigir. Você acha que é importante ter o conhecimento técnico e a criatividade nesse momento? Quando você tem o conhecimento técnico, cresce bastante? Ou a criatividade por si só dá conta e a técnica vem com o tempo? Eu acho que quanto mais conhecimento a gente tiver, melhor. E eu acho que o estudo precisa ser de forma contínua, sabe? A gente sempre tem que estar estudando. E não estudar só a foto, sabe? Estudar várias outras coisas, assim. Tipo, eu fiz uma imersão em processo criativo no final do ano passado. E um dos exercícios era a gente ficar por 4 horas brincando com crianças. E eu achei muito louco, assim, de ver como que a brincadeira, ela cria laços, sabe? E quando a gente cria laço, as coisas acontecem. E eu acho que a maneira mais bonita e verdadeira é quando tu se conecta com quem tu é de verdade. Então, assim, se tu trabalha sendo quem tu é,
Não importa se tu vai ser uma pessoa divertida, ou se vai ser uma pessoa tímida, ou se vai ser mais introspectivo, tu tá sendo quem tu é, e automaticamente tu vai atrair pessoas desse jeito pro teu lado, sabe? E aí as coisas vão começar a acontecer de uma forma muito mais fácil, porque não adianta eu querer que um outro fotógrafo faça o trabalho dele de forma divertida, que assim ele vai ter sucesso. Não é isso. Ele tem que fazer do jeito que é melhor para ele, do jeito que ele se sente bem. Se para ele é melhor fotografar em silêncio e sem ter muita conversa com a pessoa, e se a pessoa que está na frente dele se sente bem dessa forma, não tem nada de errado, sabe? É o jeito dele. Mas aí vai de pessoa para pessoa, né? Tem gente que vai escolher entre o caminho da técnica, que não tá errado, e tem gente que vai fazer igual a gente pelo caminho da arte praticamente em 100% e não vai estar errado também. Vai chegar no final e vai dar certo. É que cada pessoa é única, então assim, cada um tem seus defeitos, tem suas qualidades, tem suas vontades, ninguém vai fazer igual a outra pessoa, por mais que tente copiar, ninguém consegue copiar perfeitamente, e eu acho que é nessa falha que a gente encontra a nossa autenticidade. Então, é isso, assim, é mais ou menos esse universo assim, que a gente pensa. E dentro desse processo, atuando em várias áreas, quando a gente fala como é que a Voe entrega isso para o cliente, e não estou falando só de entrega física, de entrega como profissionais, a gente imagina que vocês lidam com todos os tipos de cliente, por mais que sejam aqueles que se identificam com o estilo de vocês, você tem todo tipo de público. Por exemplo, num casamento, você pode ter a noiva, que é super divertida e adora o trabalho de vocês, né? Acha incrível que vocês bebam durante o casamento e fotografem, como tem a mãe dela, que acha horrível e tá se perguntando por que a filha contratou 2 pessoas que mais bebem do que fotografam. Isso acontece, tenho quase certeza. Como é que vocês lidam com isso? Como é que a Voe entrega isso para os clientes e depois na forma física mesmo? Para cada tipo de trabalho que vocês fazem, vocês entregam de uma forma diferente? Primeiro de tudo, a gente busca sempre causar o que a gente chama aqui de efeito wow, que é surpreender as pessoas a cada contato. Desde quando a pessoa pede um orçamento pra gente, ou quando ela fecha com a gente, ela já recebe alguma coisa na casa dela, uma coisa simples, mas que vai mostrar como ela um carinho especial, assim, sabe? Personalizado, né? Uma coisa personalizada, que é só dela, que a gente conhece ela de verdade. E eu acho que conforme tu vai construindo essa relação, e as pessoas já entendendo o nosso jeito, dificilmente, assim, tem alguma parada, assim, de um desconforto, sabe? Porque a mãe não gostou da gente. Não sei, a gente vai se conectando com as pessoas que gostam da gente. Eu não consigo lembrar, assim, de uma situação de uma mãe que ficou emputecida com a gente. Tu lembra de alguma coisa assim? Não, já aconteceu, tipo, a mãe chamar e querer ficar fazendo foto posada, essas coisas assim. Mas daí a gente a família toda, mas a gente vai lá, faz. A gente é de boa, a gente gosta de tratar todo mundo igual e a gente é legal com todo mundo. O que é ser legal? É estar sempre disposto, é chamar pelo nome, é estar sempre sorrindo. E não tem como a gente arrumar encrenca quando a gente é desse tipo, sabe? Porque a gente só tá emanando coisas boas, assim, e a gente só vai atrair coisas boas. A gente é da paz, agora solta um Bob Marley, Rafa. Não, é muito legal porque as expectativas, principalmente num casamento, são muito diferentes, né? Digamos, é dividido por idade. Sim. Mas é importante saber que também as pessoas que teoricamente seriam as que ficariam meio com o pé atrás no trabalho de vocês, de uma certa forma acabam entrando no clima. Vou te falar uma curiosidade. Sabia que a gente recebe mais direct de interação nos stories das mães das noivas do que das próprias noivas? Elas, tipo, ficam muito apaixonadas. Sério. Eu me achei agora. Ou elas estão procurando um marido mais novo, né? Pode ser. Meu Deus. Ele não se tocou ainda. A Dani tá aqui, namorada do Diego, ela não gostou dessa colocação, ela olhou bem sério pra ele agora. Mas Bruno está solteira em busca de mães de noivas. Exato. Que isso, velho? E como é que é essa história do adulto criativo e a criança que não morreu? Como é que vocês lidam com esse lema de vida? Eu acho que a maioria das pessoas hoje não se considera criativa, mas quando ela percebe, quando ela resgata a criança que ela era, assim, ela vai perceber que ela pode sim ser criativa, porque desde criança a gente não foi educado a ser criativo. A gente vai recebendo bloqueios o tempo inteiro, fulano não inventa moda, não faz isso, não faz aquilo. Só que eu acho que naquela brincadeira que eu falei com as crianças, que eu fiz uma imersão em processos criativos, eu entendi que
a criança, ela expressa muito de verdade o que ela tá sentindo. E ela tá muito emocionada quando ela tá criando. A gente tinha 2 ambientes, um que era só com brinquedos prontos e outro que era só com caixa de papelão e tal. E nesse ambiente da caixa de papelão, as crianças estavam muito mais empolgadas, sabe? Quando eu coloquei o menino sentado dentro de uma caixa, ele falou, me puxa, meu carro precisa andar. E eu comecei a puxar ele tava muito emocionado, sabe? E então, assim, criar, eu acho que é isso, é um ato de emoção. Então, se todo mundo tem sentimento, todo mundo pode ser criativo. E nesse processo de que você esteve com as crianças, o adulto criativo é uma criança que não morreu, o sonhar alto faz parte dessa alma infantil? Vocês acham que quando a gente... Lógico, toda vez que a gente pensa em fazer alguma coisa, a gente já pensa nas coisas boas que isso pode trazer, aonde a gente pode chegar. Para vocês, sonhar alto faz parte do processo? É importante a pessoa sonhar alto ou ela tem que ir aos poucos, degrau por degrau? Como é que funciona para vocês? A gente sempre sonhou alto, né, desde o início, e ter esse pedaço dessa criança dentro da gente foi fundamental, porque criança é ingênua, criança não tem medo, criança acredita em tudo, acredita em Papai Noel, acredita, enfim. Mas que é muito difícil, assim, hoje as pessoas acabam abafando muito o que elas sentem, sabe? E com a correria, e com, eu tenho que entregar isso, eu tenho que mostrar esse resultado, eu tenho que fazer isso, não sei o quê, as pessoas acabam esquecendo de olhar pra dentro e lembrar o que eu gostava de fazer quando era criança. E a imaginação tá sempre presente. Esse papo de sonhar grande parece meio clichêzão, assim, né? De, sonhe grande, conquiste os seus sonhos, corra atrás, né? Mas, assim, por mais que pareça clichê, é até meio... Eu acho que pra gente, assim, foi até meio louco, assim, pra gente sonhar grande, as coisas foram acontecendo, a gente morava... A gente sempre foi meio louco, né? E quando a gente morava em Sombrio, a gente tinha fotos com famosos espalhadas pela... A gente fez montagem, fotos nossas com famosos e espalhamos pelo nosso guarda-roupa. Porque a gente queria fotografar um dia, assim. Era o nosso sonho, né? Nossa, nosso sonho grande, Nós fotografar estava em famosos. Sombrio, numa cidade pequena, e quando vinha um famoso, era no shopping, a cidade inteira parava, a gente pensava, putz, se um dia a gente fotografar uma pessoa famosa, a gente vai ser muito bombado, né? E aí a gente até teve um dia que a gente foi pro quarto, fechou a porta, apagou as luzes, ligou um som, assim, uma musiquinha de novela, assim, sabe? E a gente começou a dançar e curtir, fechar o olho e se imaginar naquela festa de famoso, que a gente nem sabia que festa era essa. E aí depois de 5 anos, isso se tornou realidade, porque a gente criou lá atrás. É um processo, lógico, se imaginar hoje, sonhar grande hoje, não quer dizer que vai conquistar amanhã, né? E tem que correr atrás também. Correr atrás. A gente, por exemplo, tem uma história também que é engraçada, da nossa primeira câmera. A gente tinha as metas da nossa primeira câmera, que era comprar uma câmera X até o dia tal. Tô rindo, é muito engraçado. E chegou no dia tal, a gente chegou no dia de conquistar a meta e a gente não conquistou a meta. Por quê? A gente fez 50%, que era acreditar. Os outros 50% tem que correr atrás, né? Nada cai do céu assim. Chegou no dia, a gente não conseguiu a câmera e o Bruno começou a chorar, entrou em desespero, entrou em uma quase depressão. E ele falando que é engraçado, né? Quase chorando aqui. E aí o nosso... porque começou a chorar, né? Não era ele. Mas eu ajudei ele, eu cheguei, eu abracei ele e falei, cara, é o seguinte, uma meta não quer dizer que a gente tem que conquistar exatamente naquele dia que a gente colocou. A gente pode conquistar semana que vem, na outra semana, ou no outro mês, mas o negócio é a gente não desistir daquela meta. E aí o nosso pai vendo aquele desespero dele em casa, pensando assim, de que forma que eu vou ajudar, né? Não tenho dinheiro, não tenho cartão, não tenho nada. Ele pensou assim, vou pedir um cartão emprestado. E aí ele foi, pediu um cartão de uma amiga dele, e aí ela emprestou o cartão e a gente comprou nossa primeira câmera no Mercado Livre em 12 vezes com juros, pagando quase uma outra câmera. Na época era uma Nikon D90 de kit. Então esse foi o nosso primeiro equipamento profissional, assim. Foi a mesma câmera que a minha. Sério? Minha primeira foi uma D90 kit também, igualzinho. Nossa. Eu também comecei com uma D90, mas não era minha, era do estúdio que eu trabalhava. E aí deu se eu quebrasse ela, ia ser descontado com parcelas e juros do meu salário. Cagadão. E nesse processo aí, depois que vocês conseguiram obter o primeiro, conquistar o primeiro sonho, né? Como é que vocês começaram a se organizar para que os outros acontecessem e não chegasse naquele momento de, era agora para acontecer, não aconteceu e ficar desmotivado e desistir de tudo? Hoje a gente olha para trás e percebe que a gente tem 5 passos que a gente sempre utilizou assim para conseguir as coisas que a gente quer, sabe? O primeiro de tudo, eu acho que é saber com clareza o que você quer, sabe? Assim, visualizar, simular, sabe? Antes de acontecer, igual a gente fez lá no nosso quarto em Sombrio, assim, com as fotos e tal. A gente sabia muito o que a gente queria. O segundo, eu acho que é se manter focado o tempo inteiro.
a gente sempre teve muita dificuldade com esse ponto, que é a parte do foco. A gente sempre teve muitas ideias e quis fazer muitas coisas, e a gente entendeu que as coisas acontecem quando a gente realmente está focado. Igual eu falei, agora vocês vão ver a Voe produzindo muito conteúdo, então é porque a gente vai focar realmente nisso e isso vai acontecer, sabe? Uma coisa de cada vez. O terceiro, eu acho que é ter atitude e correr atrás, que acho que nada cai do céu, assim, então a gente tem que saber, tem que focar e tem que correr atrás. O quarto é compartilhar com as pessoas, se conectar, sabe? Criar uma teia de relacionamento, porque às vezes as pessoas não querem compartilhar a ideia delas com a pessoa que está do lado, mas às vezes essa pessoa pode ajudar de alguma forma, ou fala para outra pessoa, que fala para outra, e quando vê a pessoa que tu precisava tá batendo na tua porta. E eu acho que tudo isso vem somado com o quinto passo, assim, que a gente acha que a pessoa tem que ser de verdade. Ela tem que ser autêntica, não dá para ser uma coisa que ela vai chegar numa pessoa bajulando ou só por interesse, sabe? E tem que ser quem tu é, independente de onde tu esteja, assim. Se tu vai falar com uma pessoa que tá te contratando, ou se tá falando com a pessoa que tá trabalhando no evento igual tu, sabe? Foda-se, é todo mundo igual. Então, assim, eu acho que quando a gente, hoje, olhando assim pra trás, a gente percebe que esses 5 passos, assim, foram fundamentais, e quando a gente conseguiu alguma coisa, assim, que a gente queria muito, foram graças a eles. Tô entregando o ouro. Agora, façam, né? Agora manda, né, pra gente depois se conseguiu anotar tudo, e manda se conseguiu, se chegou lá. Boa. E aí, como é que agora a gente pode falar da Voe no futuro? O que vocês esperam hoje? Tendo toda essa bagagem, já sabendo todos esses 5 passos para obter o sucesso absoluto, ficar milionário. Como é que vocês se enxergam para o futuro, assim, sei lá, daqui 5 anos? O que vocês gostariam de estar fazendo? O que vocês estão se propondo a fazer para chegar lá? Eu acho que 5 anos ainda é muito tempo. Antes a gente planejava, a gente botava assim, a gente quer daqui 20 anos estar fazendo isso, não sei o quê. Só que eu acho que a gente muda muito, né, o tempo inteiro. O Bruno do ano passado não é o mesmo de agora, entendeu? As coisas que eu gostava no ano passado eu não gosto mais agora. Então, vai mudando o tempo inteiro, e eu acho que a gente tem que ir indo conforme a onda vai levando, assim. Mas hoje, assim, o nosso foco, como eu falei, tá nessa produção de conteúdo. A gente quer inspirar cada vez mais pessoas, que elas podem sim trabalhar sendo quem elas são, porque a gente recebe muita mensagem assim de pessoas que estão tristes no trabalho delas, ou não estão gostando da faculdade, estão fazendo porque o pai está obrigando a fazer, e estão infelizes, sabe, profissionais frustrados, e a gente sempre teve o trabalho de uma forma muito leve. Então, exatamente assim te dizer o que a gente vai estar fazendo daqui 5 anos, eu não sei, mas eu acho que a mensagem que a gente quer continuar levando, talvez numa massa maior ou com um público mais engajado, oferecendo sei lá, conteúdo, educação, serviços que as pessoas vão poder, que a gente possa ser um agente de transformação na vida das outras pessoas, sabe? Isso seja com a fotografia ou não. Claro que a fotografia não vai deixar de ser o centro da Voe, né? Que foi onde tudo começou, e em torno dela as coisas aconteceram. Então a gente entende a importância da fotografia para isso também. Mas eu acho que é isso, assim, é continuar se conectando com as pessoas. Agora o nosso foco principal é o conteúdo, seja em YouTube, Instagram, enfim. A gente quer falar mais com os fotógrafos também, a gente sentiu essa necessidade, principalmente agora depois do Edge em Brasil, quando a gente viu assim de perto, sabe, o que a gente pode fazer, e a gente saiu de lá muito empolgado, assim, a gente falou, cara, é isso mesmo, sabe, a gente precisa focar no conteúdo e vamos fazer esse negócio acontecer, porque a gente sempre quis, e muitas vezes por falta de foco, deixou de lado, sabe, depois a gente faz conteúdo, depois a gente faz conteúdo. Foi a nossa prioridade. Prioridade era ficar em casa. A ideia é isso. Uma coisa que fotógrafo não pode ficar é fora de foco, né? Exatamente. Ficar fora de foco. Se o fotógrafo ficar fora de foco, a gente tá perdido. A não ser que faça propositalmente. E é arte, é uma arte. Aproveitando que a gente tá falando da técnica do fora de foco, é óbvio que a gente não poderia terminar este programa sem fazer uma pergunta técnica, né? Já que existe um tipo de fotografia que vocês fazem que é muito comentada pelas redes sociais e provavelmente todo mundo quer saber como é que ela acontece. Então, por favor, passem um exif da foto das luzinhas mexidas. Foto das luzinhas mexidas, mais conhecida como foto viradinha, ou na técnica, foto viradinha é o nome, como é que eu posso dizer? Fantasia. É o nome autoral, assim. É o nome Voe. É o nome Voe. E a parte técnica é chamada técnica de... A parte técnica chamada técnica não, né, Diego? É chamado de light painting.
Paint, como o americano fala, enfim. Começou numa brincadeira, a gente começou a se inspirar em outros sites que faziam isso também. Outros fotógrafos, lógico. E a gente... É que isso já começou lá quando o Diego tinha site de fotos de balada. A gente começou a ver uns sites de São Paulo que faziam umas fotos assim e tal. Isso começou em 2013. Uhum. E aí a gente tava com mais um amigo nosso lá em casa, a gente pensou assim, cara, a gente tinha recém comprado uma lente olho de peixe, fisheye, 15mm, 2.8 da Sigma, e a gente pensou assim... Que inclusive a gente usou ela até mês passado e ela deu pau, a gente teve que comprar uma... no mês passado a gente teve que comprar outra câmera, então... Mas ela serviu... Uma outra lente. Mas ela serviu muito, ela durou aí 5, 6 anos, mais ou menos. Mas, voltando a falar da foto, né? Pera aí. Estávamos em casa com um amigo. Isso. Estávamos em casa com esse nosso amigo, a gente começou a pensar, vamos testar esse bagulho aí, vamos olhar como é que se faz, vamos buscar no Google. E a gente começou a brincar com um fósforo. A gente acendeu um fósforo, um ficava segurando e os outros dois começavam a mexer e brincar. E aí a gente começou a ver que dava certo. Os outros dois começavam a mexer e brincar, não. Um mexia e brincava, o outro era o modelo, e o outro ficava com o fósforo perto. Exatamente. E aí a gente começou a levar isso pra dentro das baladas no site que eu tinha. Começou a dar tão certo, a galera começou a pedir tanto esse tipo de foto que a gente pensou, cara, vamos fazer isso na Voe também. Só que a gente fez de uma forma que a gente acaba interagindo com as pessoas, né? A gente não chega só na frente da pessoa e fala, a gente usa uma foto e faz a foto. Não. Por isso que essa foto é chamada de viradinha. A gente tem um estilo que é nosso. Nome, a galera chama assim. As pessoas falaram, faz aquela foto viradinha. E aí a gente apelidou a foto de viradinha mesmo. Então, não é simplesmente só fazer a foto baseado na técnica. E sim tem... Eu sempre digo que é um show por trás. Porque a gente tem que interagir com as pessoas, tem que fazer as pessoas gritar, tem que fazer as pessoas soltar toda a energia dela, que ela vai conseguir jogar isso pra foto. E é engraçado, porque a gente uma vez estava num casamento, foi quando eu percebi realmente isso, assim, eu tava sentado e o Diego tava fazendo essa foto. Aí ele chegou num casal que tava, tipo, muito quieto, assim, eles não estavam se falando, sabe? Eles estavam brigados, literalmente. E aí o Diego chegou a fazer a foto, deu assim, nossa, corajoso, né? O casal tava aqui num desânimo. E aí fez a foto, depois que ele fez a foto, o casal se levantou, tipo, ficou em pé, começou a se beijar, começou a dançar. Eu falei, caralho, olha só o que proporcionou, tá ligado? E agora a galera tá, assim, curiosa, como é que a gente faz esse tipo de foto, né? Primeiro, anotem os ingredientes. Tenha um flash, tenha uma câmera e uma olho de peixe. De preferência 15mm se for full frame, tá? E aí você vai pegar... E tem uma pessoa e tem luzes atrás. Luzes, isso é muito importante, luzes. A gente começou com um palito de fósforo aceso, mas quanto mais luz tiver atrás, mais massa vai ficar. E outra, de dia essa foto não fica tão legal. Então, vale a pena fazer em um lugar fechado. Lógico, né? Pega a sua câmera e coloque na velocidade baixa. Pode ser na velocidade 3, 5, enfim. Depende como tá o ambiente, você vai adaptar a sua luz conforme o ambiente. E aí você vai colocar o flash na potência mínima, 1/128, e vai direcionar ele para o seu foco, seu fotografado. E aí você vai pegar... colocar assim a câmera meio que de ladinho. Tutorial, Melina. Pressionar o dedo, só que não aperta ainda. Na hora que for fotografar, que for clicar mesmo, vai ter que dar o giro. Isso é muito treino. Então, no começo... A gente promete que vai gravar um vídeo mostrando como a gente faz e a gente vai mandar pro Rafa e o Rafa vai divulgar pra vocês no stories do Instagram dele. Deixa o seu Instagram... É mais fácil mostrar na prática, né? Deixa o seu Instagram, Rafa, para as pessoas. @papo_fotógrafo. Agora, o que tu fala? Pede o nosso. Não, no final de você. Continue com a explicação. Então fiquem até o final assistindo, galera. Mas é o oficial. Eu oficial. Bom, a explicação é basicamente isso. Não, o dia já acabou. Mas ele pediu pra continuar com a explicação, mas a explicação é basicamente... Abertura, tem alguma dica de abertura? Isso, faltou abertura, muito importante. Cara, é assim, ó, conforme a luz do ambiente vai colocar uma determinada abertura. Eu já fiz essa foto com abertura 10, já fiz essa foto com abertura 2.8. Por exemplo, se eu tô com 2 pessoas na foto, 2.8 fica massa. Se eu tiver com mais 5, 6, enfim, mais pessoas... é bom diminuir um pouco a abertura, aumentar o númerozinho ali. Então, 5, 6, depende. Porque que depende muito do lugar, né? Tudo depende, mas o negócio o que é? É treinar, treinar e treinar. E se quer ter a performance Voe, fala com a gente. Não, se quer ter a performance Voe, só pra fazer a fotinha virada. Tem o workshop da foto viradinha. Tem um braço fortinho para poder ficar mexendo. Ou não, sabe o que aconteceu? Uma vez... A gente tá... Não, 2 vezes já. O flash saltou. É que eu acabo me empolgando na hora de virar foto. E aí a galera tá numa vibe muito mais doida, né? E aí, tipo, eu viro a câmera e o flash
voou, tipo, a sapata da câmera caiu fora. A sorte que a gente arrumar nunca, duas vezes. a sorte que a gente nunca agrediu ninguém, né? Esse flash nunca bateu na cabeça de alguém, mas agora o Diego aprendeu, eu espero, e tá segurando o flash enquanto ele fotografa também. Tem essa técnica super importante. Sim. Então é isso. Agora, o momento de vocês fazerem o jabá. Para quem quer conhecer um pouco mais de vocês, um pouco mais do trabalho de vocês, pode seguir aonde? Pode seguir no Instagram. O nosso Instagram é @vueoficial. V comigo. VUE Oficial. Você pode seguir, você pode comentar, você pode mandar direct, a gente sempre responde todo mundo. E também agora o nosso canal, que está voltando, na próxima semana já entra um vídeo, não sei quando que essa entrevista vai entrar no ar, mas a gente já vai voltar com o canal agora, então é o canal youtube.com/ligados no 220. Ligados no 220. Lembrando que o 220 é em número, não é em escrita. E tem o nosso site também. 220. Isso, ligados no 220. E tem o nosso site também, voe.com.br. Eu duvido que alguém ia escrever 220 mesmo, porque ninguém mais lembra como se escreve os números. Né? Eu aprendi isso na segunda série e depois esquece. Ninguém preenche cheque mais. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. A gente tá indo por aqui. Se o engajamento for bom, tiver muitos comentários, muitos likes, muitos downloads, a gente faz um episódio 2 contando outras histórias dos bastidores da Voe. Combinado? Combinado. Um grande abraço e até o próximo episódio. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.